por que você acha que as pessoas devem ingressar no mercado imobiliário? Muito bom. A gente está se tratando especificamente de negócios, de investimento, de acumulação de patrimônio, de alcançar a liberdade financeira. 90% ou mais das pessoas no mundo construíram seu patrimônio através do mercado imobiliário. Isso não sou eu que estou falando, é a estatística. Desde aquela senhorinha que, mesmo mãe solteira, comprou um terreno e investiu disciplinadamente em compra de terrenos. Depois de anos, aqueles terrenos valorizaram, porque se tornou uma indústria, se tornou uma região valorizada e construiu seu patrimônio dessa forma. Seja aquele que começou a construir, alugar com o próprio aluguel, foi construindo novas kitnets, novas casas, novos apartamentos e assim construiu seu patrimônio. Então esse é um caminho muito interessante para quem quer, de forma consistente, de forma segura e extremamente rentável, criar, multiplicar e proteger o seu patrimônio. Tanto criar, proteger e multiplicar o seu patrimônio são 3 pilares importantes para que a gente alcance a liberdade financeira. E o mercado imobiliário, se você analisar a maior parte das pessoas no mundo de sucesso, sejam elas que empreenderam através do mercado imobiliário ou não, elas ingressaram, elas construíram tudo isso, todas elas têm um braço no mercado imobiliário. Sim. Seja de forma ativa ou seja com imóveis com rendimento passivo, né? Sim, eu vejo que o mercado imobiliário acontece muitos casos, acredito que muitos devam ter isso até mesmo na família, de quem comprou um terreno por um valor X lá na época do vestido de bolinha, e aí quando vai ver hoje o terreno ou o imóvel que seja vale 5 vezes mais, 10 vezes mais. Por que acontece essa valorização assim, cara, do imóvel? Especificamente de terrenos, é um dos investimentos mais certeiros que a pessoa vai ter. Né? Eu brinco muito com aquela frase que nossos avós diziam que quem compra terra não erra. Total. E quem vende se arrepende. Vou dar um exemplo do meu pai. Né? Uma pessoa muito humilde, a família dele era basicamente nômade, eles não tinham um terreno, eles moravam literalmente de acampamento em acampamento na época. Né? Eram bem humildes. E na década de 70, meu pai resolveu comprar o terreninho dele para começar a produzir. Isso lá no oeste de Santa Catarina. Ele comprou a troco de produção de soja ou de trigo na época. Ou seja, a cada 6 meses, a cada 12 meses, quando ele colhia uma safra, ele ia lá e pagava, conforme a safra, para o proprietário do terreno. E durante alguns anos ele fez isso até quitar o terreno dele. Hoje a gente não consegue mais fazer isso. Né? Da década de 70 conseguia. Por quê? O terreno, terras, cada vez são mais escassas. Cada vez tem menos. Cada vez tem mais indústrias, cada vez tem mais fazendas, cada vez tem mais casas sendo construídas nesses lotes, dentro desses condomínios, dentro desses loteamentos. Cada vez tem mais edifícios sendo construídos. E quanto mais construções tem, menos terras tem. Então, como terra é um bem escasso, tudo que é escasso, ele tende a se valorizar ao longo do tempo. É uma questão natural. Aconteceu nos últimos tempos, hoje mesmo, nos stories eu compartilhei, e não foi fala minha, foi da minha corretora, né? Um terreno que nós compramos ano passado, em junho do ano passado, por 380 mil, e que agora não tem nenhum no condomínio, naquela região, sendo vendido por menos de 620. Claro, isso não é uma coisa que acontece a cada ano vai dobrando de preço, de forma alguma. Mas para baixo ele não vai, do chão ele não passa. Diminuir terreno ao longo da história nunca aconteceu. Existem momentos de menor liquidez, que aí quem está mal das pernas precisa se desfazer e acaba baixando o preço. Mas no longo prazo, no médio e no longo prazo, os terrenos eles valorizam cada vez mais em virtude da escassez, em virtude de ser finito, de não poder ser produzido mais. Esse terreno em específico, que ele praticamente dobrou de valor, quando você comprou ele lá atrás, você de fato pensou isso nessa valorização ou não? Só? Cara, não. Olha, eu pensei, olha só que ingênuo, por mais que a gente já constrói há tempos, por mais que a gente já empreende há algum tempo, e por mais que eu já fui corretor de imóveis durante 4 anos e sabia já da dinâmica do mercado, só que eu peguei a época da recessão, né? Do ciclo econômico no momento de recessão, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, foi porrada. Né? Assim, só faltava o feno bater na rua, assim, porque não tinha negócios, não tinha muita movimentação, foi bem parado o mercado. Mas eu sabia que ia aumentar,
mas não sabia que ia aumentar tanto. Não imaginava isso. E eu imaginava que eu ia vender essa casa, que eu construí nesse terreno, que estou finalizando agora, por 1.800.000. Sim. Quando é que agora a corretora falou assim, ó, Léo, nós vamos ofertar ela por 2.970.000. 2.970.000 para vender por 2.800.000, ou seja, 1 milhão a mais do que eu imaginei quando eu ia quando eu comprei o terreno para fazer a construção dela. Sim. Então, aumentou o custo acima do que eu imaginei. Eu imaginei que eu ia expor meu caixa R$200 mil. Tive que tirar leite de pedra para conseguir meio milhão, porque foi o que eu tirei do meu bolso. Sim. Mas em contrapartida, eu estou tendo um faturamento de R$1 milhão a mais. Então, estou bem feliz em ter conseguido espremer de um jeito ou de outro. E esse, não sendo um podcast unilateral aqui, mas me estendendo um pouquinho nessa resposta, veja só, o quanto que é interessante para quem é uma pessoa responsável ter boleto para pagar. É a maior motivação que existe, boleto para pagar. E esse é das formas que as pessoas, ao longo da história, construíram patrimônio no mercado imobiliário, tendo um motivo para elas acordar toda manhã, porque tem um boletinho da parcela do terreno, do apartamento, da kitnet, para vencer ali, ele tem que correr atrás de pagar. Essa casa, ou eu conseguia mais grana, ou ela ia parar. Eu ia ter que parar essa casa. E eu consegui. Diminuir meu padrão de vida, sair menos, a gente quase nem viajou esse ano, vamos viajar só na lua de mel. Não troquei de carro, meu carro, estamos em 2022 e meu carro, se eu não me engano, 2019. Isso não me importa, entendeu? E, assim, mantive de forma modesta o meu padrão de vida, mas consegui economizar recursos para poder estamos finalizando a construção dessa casa, que com isso vai me gerar muito mais retorno depois. Então, um boleto é um dos maiores motivadores que a gente pode ter. Né? Um boleto para pagar é uma das formas mais eficientes de nos fazer a trabalhar, acordar mais cedo, dormir mais tarde e fazer a coisa acontecer. Né?